Olha, a história de hoje é sobre um dos maiores investidores do mundo, o Ray Dalio. Mas a gente vai fazer isso de um jeito diferente. Em vez de só focar no sucesso, a gente vai abrir tipo um álbum de fotografias da vida dele, sabe? E vamos olhar bem de perto para aquelas fotos dos fracassos, que por incrível que pareça, acabaram virando a base de todo o império dele. Bora virar a primeira página. E a nossa história começa com esse número aí, $300. Pode até não parecer muita coisa, né? Mas foi a semente de tudo. E aí está o contexto desse número. Tenta imaginar a cena. Um moleque de 12 anos, trabalhando como caddy em um campo de golfe, ouve umas dicas aqui e ali e decide pegar os $300 que ele juntou para investir. Essa é a primeira foto do nosso álbum. Um começo que, vamos combinar, ninguém imaginaria para um futuro gigante das finanças. Bom, virando a página aqui do nosso álbum, a gente encontra o retrato do jovem Dalio. E olha, se a gente for olhar o histórico dele, nada, mas nada mesmo indicava que ali estava o futuro bilionário que ele se tornaria. E é aqui que o contraste fica gritante. Pensa só. De um lado, o filho de um músico de jazz e uma dona de casa. Um aluno que não era lá essas coisas na escola. Do outro, o cara que fundou o maior fundo de hedge do planeta e com um MBA de Harvard no currículo. A distância entre esses dois pontos, nossa, mostra uma jornada que é, no mínimo, extraordinária. Essa linha do tempo aqui mostra bem a velocidade com que tudo aconteceu. Em pouco mais de 10 anos, ele foi daquele garoto curioso no campo de golfe lá em 61 para o cara que funda a própria empresa, a Bridgewater, em 75. Uma ascensão, assim, meteórica, movida a muita determinação. Agora, no próximo capítulo do nosso álbum, a gente começa a ver a mente criativa do Dalio em plena ação. Esse jeito de pensar fora da caixa trouxe uns sucessos gigantes para ele. Mas é aquela história, né? Essa mesma autoconfiança toda ia levar ele um pouco mais tarde para o maior desafio da vida dele. E aqui tem uma daquelas histórias que, sério, ninguém espera, mas que mostra direitinho que tipo de pensador ele era. Envolve uma coisa que todo mundo conhece, o Chicken McNugget. É isso mesmo. A Bridgewater teve um papel super importante na criação dele. Vamos entender essa história direito. O McDonald's queria muito lançar o McNugget, só que tinha um problemão. O preço do frango não parava de mudar, era muito instável. E aí veio a sacada genial do Dalio. Ele pensou, peraí, o que é um frango no fim das contas? É basicamente o milho e a soja que ele comeu. Então, em vez de tentar travar o preço do frango, que era impossível, ele ajudou os produtores a travarem o preço futuro dos grãos. Essa engenharia financeira super criativa simplesmente viabilizou um dos produtos mais famosos do planeta. Bom, agora a gente vira a página para uma foto que, sinceramente, é até difícil de olhar. É o retrato do momento exato em que tudo, absolutamente tudo que ele tinha construído, simplesmente desmoronou. O cenário era o seguinte: em 1982, o Dalio estava, assim, arrogantemente confiante de que a economia global ia entrar em depressão. E ele não só acreditava nisso, ele apostou tudo, foi para o Congresso, deu entrevista, ele gritou isso para o mundo todo. O problema? Ele estava completamente, redondamente enganado. E as consequências foram devastadoras. Ele perdeu quase todo o dinheiro dele e dos clientes. Teve que demitir todo mundo que trabalhava com ele. Chegou ao ponto de ter que pedir $4.000 emprestados para o pai só para pagar as contas de casa. Foi o fundo do poço, tanto no lado pessoal quanto no profissional. E para piorar, o mercado fez exatamente o contrário do que ele previu, iniciando uma alta que durou 18 anos. Nas palavras dele mesmo, foi uma experiência de humildade que custou basicamente tudo. Foi um choque de realidade. O impacto psicológico disso foi gigantesco. Aquela certeza absoluta, sabe? Aquela arrogância de achar que sabia de tudo, foi exatamente o que causou a ruína dele. E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão, né? Como que o maior fracasso da vida de alguém pode se transformar na sua maior vitória? Como é que se sai de um buraco desses? Pois é, e essa é a parte mais importante da história toda, porque o Dalio não só se recuperou, ele literalmente usou as cinzas daquele fracasso para construir uma coisa muito, mas muito mais forte. Aquele tombo em 1982 forçou uma mudança total de mentalidade. Primeiro, ele teve que encarar a realidade dolorosa de que ele tinha errado feio. Segundo, ele entendeu que precisava ter uma mente radicalmente aberta, ou seja, se cercar das pessoas mais inteligentes que pudesse encontrar, principalmente as que discordassem dele. E terceiro, ele decidiu criar um sistema para transformar cada erro em progresso, em aprendizado. Mas o aprendizado não parou por aí, não. Anos depois, em 1993, veio outro momento crítico. Se o primeiro grande erro foi sobre o mercado, esse segundo foi sobre pessoas. Foi quando os sócios mais próximos dele o confrontaram sobre seu jeito de liderar.
Imagina de novo a cena. Seus parceiros de negócio, as pessoas em que ele mais confiava, sentam com ele e dão um feedback brutalmente honesto. Disseram que ele era inovador, intenso, sim, mas que também fazia as pessoas se sentirem incompetentes, humilhadas, que ele era crítico demais e acabava com a motivação de todo mundo. Foi outro choque enorme. Mas a parte mais importante é que ele ouviu. Foram esses dois fracassos gigantes, o erro de previsão em 82 e esse feedback duro em 93, que plantaram a semente do que virou o princípio central da Bridgewater, a transparência radical. A ideia é que todo mundo tem que ser totalmente aberto, que as discordâncias precisam ser colocadas na mesa para garantir que a melhor ideia vença, e não o ego de quem grita mais alto. É uma cultura fácil de trabalhar? De jeito nenhum. É bem dura, mas pro Dalio era o único jeito. E agora, chegando nas últimas páginas do nosso álbum, a gente vê como esses princípios, que nasceram da dor e do fracasso, permitiram que o Dalio construísse um legado que vai muito, mas muito além do dinheiro. Os números aqui falam por si só, né? Depois de reconstruir a empresa com essa nova base, o crescimento foi absurdo. Saiu de 5 milhões de dólares sob gestão lá em 87, se tornou o maior fundo de hedge do mundo em 2005 e hoje gerencia algo em torno de 92 bilhões de dólares. É impressionante. E o impacto dele foi muito além da Bridgewater. Ele escreveu o best-seller Princípios, onde ele basicamente botou no papel tudo o que aprendeu. Criou aquele vídeo famoso, Como a Máquina Econômica Funciona, para simplificar a economia para todo mundo. Entrou para o Giving Pledge, se comprometendo a doar a maior parte da fortuna, e talvez o mais difícil de tudo, ele conseguiu fazer a transição da liderança da empresa, garantindo que ela continuasse forte sem ele. E para a gente fechar nosso álbum, fica essa reflexão final. A história do Dalio é, no fundo, um grande estudo sobre como o fracasso pode ser transformador. E a pergunta que fica no ar é: que verdade dolorosa a gente precisa encarar para conseguir crescer de verdade?